assim que nós iniciamos o nosso vídeo de hoje. Sejam bem-vindos aqui no nosso YouTube. Vamos inventar a cabeça desse programa, Ione? Vamos, hoje eu tô de patati patatá. A gente pode fazer, se você Você quer sorrir, com a Ione. Se você quer brincar, Tá, ok, deixa pra lá. Não rimou meu nome. Não rimou, não vai dar. Não deu, essa não deu. Mas a gente começou falando do desenvolvimento? Sim. Você vai deixar aquele corte? Aquele corte não, Tô falando aquilo não é um disso. corte, aquilo lá já é o início do... Não, mas você vai cortar aquilo, porque no início eu tava sem roupa aqui e não vai dar pra estar deixando, né? Ah não, tudo que veio antes a gente corta. Ela se trocou aqui. Para não falar que a gente estava... Mas era aquilo que ia fazer sucesso nas redes. Por que você está tampando aí? Você está muito doente. Tô muito doente. Ai. Eu tô manca, capenga, anêmica, frágil e inconsistente. Eu vou falar isso no podcast hoje. Por quê? Porque o Rafa fala assim, né? Depois você corta isso. Tá. O Rafa fala assim... "Pô, Por que se que você corto? Não Porque- pode falar disso? Ah, é bobagens, né? São bobagens. Mas Rafa- as pessoas querem ver só as bobagens. Mas O que a eu gente sou fala muito sério... boba, eu perco toda a minha credibilidade. Mas o que a gente fala sério não é pra... Tá, o Rafa fala assim, ó. Eu quero agradecer a minha parceira Ione, tal, não sei o quê. Aí eu vou falar que na segunda eu tava muito doente, eu não fui. E eu vou falar que eu tava manca, capenga, Anêmica. frágil, anêmica Anêmica. e inconsistente. Por isso que eu não fui. Enfim, pula essa parte. Ela estava bem dodóizinha, mas bem dodóizinha mesmo. E ela está falando aqui, para quem não conhece, de um podcast que ela participa, do Expanda. O Expanda Podcast, que fala sobre espiritualidade de uma forma muito leve, muito gostosa, muito Minha livre. cara. É verdade. Não é? E ela é co-host, é assim que fala? Host. É muito chique, né? Co-host. Co-host. É chique. Eu tô com um brinco só, você percebeu? Eu percebi. É que eu perdi meu brinco. Será que tem algum brinco meu aqui que eu Deve esqueci? ter. Mas se não, a gente tem de achados e perdidos aqui no É, ó, Alma Dalma. perdi, ó. Tem Eu muitos. vi que você tava olhando. Você disfarça pra olhar os meus defeitos, que coisa horrorosa. Onde que tem defeito em perder um brinco? brinco. Não, porque eu tava pensando, eu só escolhi fazer desse método aqui, ó, de... A gente tá com 2 booms, que deu um trabalho danado. Boom, Só, você fala boom. mas é o Tem boom. gente que não sabe o que é boom. 2 microfones direcionais de longo alcance. Eu coloquei aqui pra gente testar o áudio hoje, ver se fica melhor. Por quê? Pra ela poder usar brinco durante a nossa coisa, porque o brinco fica fazendo no Justo microfone. hoje eu perdi brinco. E hoje você perdeu o brinco, você podia usar só de um lado. Mas tudo bem. Mas é esse lado que você tá com o brinco que mostra pra eles. Mas esse lado que eu tô com brinco é o meu melhor lado, que eu sou descendente de Julio Iglesias. Que bobagem, peraí, calma. Corta essa parte. Você sabe que a gente não vai cortar nada, né? Sei, o pior que é isso. Mas esse meu lado é o meu melhor lado. Todo mundo tem o melhor lado. Ione, eu vou começar falando assim, tá? Pra mim, esse mundo é um mundo muito assim, normal ter Esse mediunidade. mundo, você fala na Não, do terra, nosso né? tema. Não, do nosso tema, da mediunidade, trazendo o pessoal lá do outro canto e olhando pra eles e vendo esse mundo. E você começou o nosso bate-papo de hoje, essa nossa Coisinha aqui, ó. brincadeira de hoje. É. Por falar nisso, gente, a gente chegou nos 17 likes na semana passada e a gente só teve uma reclamação, que é que a gente não termina os assuntos. Não termina. Mas todo casal é assim. Eu duvido que eu encontrei um casal que termina um assunto e fala, tá bom, vamos partir pro próximo. Todo mundo é assim. A gente começa num assunto e vai. Isso que é bom, porque nunca acaba. A gente vai pegando os ganchos e fazendo outras coisas. E também nunca Que conclui, público exigente. não é? Então, já chegando nessa parte, eu acho que eu estou falando muito alto e a minha voz depois vai dar trabalho para editar, então deixa eu reduzir aqui Será um que pouquinho. se você falar muito baixo, der trabalho para aumentar? Não, porque aí vai dar trabalho de aumentar a sua voz. Aí eu A vou gente no seu vamos tentar tom. falar no mesmo tom? Vai. Vamos. Dó. Dó. Tá bom, Então vai. é assim. É assim. É assim, você aumenta um pouquinho, eu diminuo um pouquinho e a Isso. gente fala no mesmo tom, tá bom. Gente, é o seguinte,
Eu estou muito acostumado com isso, essa é a minha vida desde criança. É. Ione, como é para você esse desenvolver a mediunidade? O que te traz de benefícios e o que te traz também não, de discordo perrengue? de você. Ah, Discordo de você. Por quê? Você é assim desde criança, eu sou assim desde criança. Só que as suas me faculdades... conta, você nunca falou disso. Ah, eu falei sim. Todo vídeo você faz isso. Não, você nunca falou disso. Não, você é de sei, criança. não. Eu sempre falei. Eu nunca soube de você de Olha, criança. não presta atenção. Não, de você de criança não. Porque eu gosto de falar de mim, né? Como que era você de criança? Mas eu, desde criança, todo médium que tem uma mediunidade mais expandida, desde criança tem fenômenos Sim, mas mediúnicos. conta. Só que os seus foram diferentes dos meus. Sim, lógico, mas conta. Ah, Conta pra mim, não conta pra eles. eu não tô olhando pra eles, É eu segredo. estou olhando pra... Pro resto da plateia. Você sabe que tem vamos ter gente nos assistindo? Plateia desencarnada, mas a gente podia ter plateia um dia. O que você acha? Vamos. Tá bom. O que você quer saber mesmo? Como que era a sua mediunidade de criança? Como a sua. Não com as mesmas faculdades, mas com a mesma sensibilidade. A diferença é que eu previa as coisas. Eu previ o acidente do meu tio com um Fusca azul e ele nem tinha um Fusca azul. Eu previ que o meu irmão ia quebrar a cravícula e ele nem tinha, não, ele tinha cravícula. Ele não tinha cravícula. Eu previ a morte de amigos dos meus irmãos. Eu previa as coisas. E eu tinha Você é uma mãe de visões. Ná? Não sou, mas eu gostaria porque eu ganho muito dinheiro com isso. Eu tô tampando, né? Por quê? Ah, não sei, eu não quero ser tão sensual pro vídeo. Se eu posso... Pode. Ia fazer assim? Pode. Não? Pode. Então, Eu sei que o seu sonho é ser meio que Dercy nessas coisas. eu quero. Será que um dia eu vou poder? Eu E espero quando eu que for sim. mais velha, eu vou... Posso? Não Pode. posso? Porque aí é, né? Enfim, eu via as coisas, você via, assim, né? Como a gente tá aqui, você via. Eu via. Eu via as coisas na parede, no espelho, na porta do guarda-roupa. Tanto que minha irmã me levava para a congregação cristã no Brasil. E eu tinha visões. E eles me chamavam de profetinha, mas era essa. Para mim era normal. Eu achava que todo mundo via. Eu achava que, ainda quando ela falava, ela levava as pessoas para orar em casa, e aí eu ficava falando, ai, tô vendo tal coisa, vai acontecer tal coisa. E eu achava que, e ela falava assim para mim, o que você tá vendo? Mas eu ficava, por quê? O que eu tô vendo? Ninguém tá vendo o que eu tô vendo, então para mim era muito natural. Quando eu comecei a crescer, o meu pai, maravilhoso pai, chegou alguém. É o César. Achei que era um espírito, sempre acho que é um espírito. Eu espero que seja o César. É o César? É o César. É o César. Quando eu comecei a ficar adolescente, o meu pai, que era médium também... Só um... Desculpa Vai te dar interromper. trabalho, César, Ó, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Confere se está tudo funcionando lá. É mesmo, a gente falou tanta coisa legal. Você confere sobre lá? você, sobre a sua vida. A gente falou sobre a sua vida bastante, César, hoje. Né? Você nos contou no domingo, No domingo a gente está a contando. gente está contando hoje. Domingo ele ficou sem... Enfim. Aí quando eu comecei a ficar adolescente, o meu pai era médium. Já te contei isso. Sim. E ele foi o primeiro a falar pra mim, você é médium. E aí eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era. Porque eu fui coroinha da igreja católica, era pra ser freira. O sonho da minha mãe era ser freira. E você tentou, né? Eu tentei muito, mas eu não conseguia. E O padre me batia porque eu fazia muita coisa errada dentro da igreja. Errada assim, desrespeitava, questionava os ensinamentos, não concordava com o que eles falavam. Achava que era um absurdo sabe ter que- Adão e Eva. Eu achava um absurdo. qual é o aquela primeiro, mulher. o primeiro curso que a gente faz da igreja? Eu não era batizado. Não, ainda. é a catequese. Catequese. Eu sou catequese, eu tenho Eu catequese, crisma. levantei no meio da catequese, sabia? É? Eu não concordei com ela, por quê? Porque o que eu Exato. via era diferente do... Exato, e eles lá não estão preparados para isso. Só que tem uma vertente da católica que é a carismática. A carismática. Que eles têm sim Tem. esses médiums. Então Tem. hoje O- eles entendem. O padre, quando ele traz uma palavra mais sensível ali, você também vê como mediunidade. Não, claro. Tá. Eu cruzei com padres que me davam, sabe a palmatória? Eu já apanhei de padre com a palmatória, mas porque era uma coisa muito mais antiga. Os padres que foram surgindo na minha adolescência, quando eu crismei e fiz a perseverança, que quem é católico sabe do que eu estou falando, eu notava neles a maior sensibilidade. Então, como eu era coroinha, eu tinha que me confessar de 15 em 15 dias. E quando eu ia me confessar, eu
confessava nada. Porque eu olhava pro padre e eu falava... Eu lembro do padre Marcelo, maravilhoso. Lindo, um padre lindo. Erguei as mãos, é esse? Não era esse, mas era tipo o Fábio Melo, lindo. O padre, Tá, as mulheres, padre a mulherada fica ficava... Vamos falar disso? Vamos falar disso depois? A gente não termina os assuntos. Vamos falar disso depois. Tá. Que quando a gente desenvolve a nossa sensibilidade, os nossos potenciais, e a gente está na nossa linha, muda o corpo físico. Continua. Isso, a gente fica mais bonito. A gente fica lindo. A gente fica mais bonito, isso é real. Aí tinha um padre lindão naquela esqueci o nome, aqui diocese, e a gente ia ter coroinha, tinha que se confessar. Então, quando eu chegava na frente do padre, ele sabia da minha sensibilidade e eu sabia da dele. Aí eu falava, eu não tenho o que falar, padre. Aí ele falava assim pra mim, eu sei, vamos ficar aqui só o tempinho, vamos papiar e você vai. Porque a gente conseguia se entender, não tinha o que confessar, ele sabia. Isso é muito interessante, isso é legal, isso é um assunto legal. É muito legal. Porque tem padre que sabe que não precisa, claro que ele tem que cumprir, mas ele entende a sensibilidade das pessoas. Isso é um desenvolvimento mediúnico com os católicos. A mediunidade não está atrelada jamais à religião. Claro que não. Esta palavra acaba virando na nossa cultura um negócio meio... Não, e tem alguns evangélicos mais radicais, que eu conheço uns bem próximos, que eu não vou comprometer agora com nomes, que quando eu falo... Por que você não vai comprometer? Por que não? Eles vão assistir o vídeo? Talvez, depois na reunião de família vai dar merda. Ah, tá bom. Aí, então se eu falo assim... Das águas, né? Que você tem mediunidade, a sua mediunidade das é muito profundezas do rio. expansiva. A sua mediunidade é muito expandida. A pessoa se sente ofendida. Não é mediunidade. É só um nome que se dá à sensibilidade de sentir o plano astral, enfim. É só isso. As pessoas querem muita firula em cima de coisas que são simples. Qual foi o seu primeiro contato, Ione? Eu não vou te entrevistar, tá? Você está me entrevistando. Mas eu não vou te entrevistar, é curiosidade mesmo. Qual foi o seu primeiro contato com o bate-folha, com o ziriguidum? Eu contei isso no outro vídeo, você está atropelando as coisas. Eu acho que o meu primeiro contato com a natureza foi quando eu fui morar com a minha tia lá em Nova Odessa, perto de Campinas, Americana. Que a gente teve um problema familiar, minha mãe mandou a mim e o meu irmão mais novo para morar com a minha tia há um tempo. Depois eu te conto, acho que a gente contou isso também. Você já contou? É muito grave, não vou te contar aqui para todo mundo. A não ser que você deixe o seu like. Não fazem assim? Se você fizer 50 likes nesse essa vídeo, fofoca da minha 50 família. likes a gente não chega nem morto, tá? Vamos montar o nosso próprio canal? O que você acha? 17 likes já foi Porque o nosso aí, próprio canal. eu acho que vai ser legal montar o nosso próprio canal. Por quê? Porque a gente, quando tiver brigado, Tira a responsabilidade. quando tiver brigado, vai ter que fazer um vídeo e vai ser muito legal. A gente tá brigado. Não, você não tá brigado, eu tô brigado. Você tá brigado comigo, mas eu não tô brigado com você. Se tiver 50 likes, eu conto porque eu tô brigado com ele. Se tiver 50 likes, você conta esse negócio da A sua... fofoca da minha família. Não, peraí, a fofoca da sua família é mais grave. É grave. É mais grave. É profunda. É profunda. Melhor deixar pra lá, mas a fofoca Aí, que vamos fazer o conto. seguinte, a gente não vai conseguir neste canal aqui, a gente consegue 17 likes, a gente conseguiu 17 likes, então a gente vai ter o nosso canal próprio. Tá bom. Tá? Tá. Então eu vou colocar... O que era que você tinha pedido pra gente contar a fofoca nossa? Por que você tá brigada comigo, né? Tá. Então, se tivermos 50 likes, que isso é impossível. Não, mas pode compartilhar com a família. Fala assim, só vai lá e dá o like, não precisa nem assistir. Exato. Ó a dica. Exato. Se tiver 50 likes, a gente conta por que a gente tá brigados. E se tiver 110 likes, ela conta a fofoca da família dela. Tá tudo bem, César, lá? Beleza. Deixa eu só terminar esse assunto que vão falar que eu não terminei. Já vou acabar. Que assunto que era? Tá tudo bem lá? Olha lá, viu como você que não deixou eu terminar? Não, mas que assunto que era? A gente vai brigar. Era, tá. Você foi Minha lá mãe pro... me mandou. Tá. Aí, você perguntou quando foi meu primeiro contato. Era? Qual Eu não vou estado? contar a mesma história que eu contei no outro vídeo. Eu Qual só quero estado? contar Nova Odessa, perto de Campinas e Americana. Sumaré, ali. Eu fui São pra lá Paulo. com o meu irmão. É São Paulo, é interior de São Paulo. Eu fui morar lá com a minha tia uns meses com o meu irmão por causa de problemas de família. Minha mãe teve que mandar a gente pra lá. Aí,
Lá, a minha tia, todas as sextas-feiras, fazia uma faxina gigante na casa dela. Então, ela colocava todos os sobrinhos e os filhos para fora, para brincar, um quintal gigante, e fazia faxina. Eu ficava não no quintal, eu ficava na rua. Aí tinha uma horta. Do outro lado da rua era só horta, não tinha vizinhos. E, por ter horta, tinha muitos formigueiros. E aí, lá nos formigueiros, eu pegava folhinha de árvore, picotava a folhinha da árvore, frutífera, que era mais docinha, e colocava assim, ó, só para as formiguinhas pegarem e levarem. Ah, tá. Eu já te contei isso. Sim, E eu falava para elas, isso aqui é para você. Então, por isso que eu não quero voltar. Não, mas não é isso que eu tô perguntando. Aí elas falavam para mim, olha, criança doida, tá? Ela, obrigada, obrigada. Então foi o primeiro contato que eu tive com a natureza, que eu soube que a natureza me ouvia e eu ouvia ela, entendeu? Ali foi o primeiro contato. Acho que a gente não precisa voltar mais nessa mas não história. é isso que eu tô falando. Você perguntou isso. Não, do balacobaco, da magia. Quando você teve o contato com a magia. Porque você contou aí da sua trajetória, é o seguinte, eu fui da arquidiocese, eu fui coroinha, eu ia lá e eu era profetinha na igreja da congregação. Quando foi o marco, eu sou diferente. Eu sou da Umbanda, eu sou da Jurema, eu sou desse lado. Na verdade, eu não sou de lugar nenhum, eu sou do universo. Não, mas qual foi o seu primeiro contato com esse tipo de incorporação? Foi na Umbanda, pô. Isso. Quando eu cheguei na Umbanda, eu fui primeiro, passei em todas as religiões, até Seixonoye eu fui, porque geralmente... Eu amo a Seixonoye. Médium sensível, você aí que está me assistindo, aí faz assim na câmera... Eu faço, pode deixar. Na edição eu faço. Me deu só trabalho. Que é sensível, passou por todas as religiões possíveis para se encontrar. Agora volta a câmera. Tá. Então eu passei por todas. Aí eu cheguei em Allan Kardec, ali no Espiritismo. Eu falei, opa, aqui eu me identifico. Porque eu lia Gaspareto, Zíbia, o Luiz. Então eu já entendi alguma coisa. Falei, é isso que acontece comigo. Qual foi a tia que deu o Zíbia? A tia Sema. Foi a mesma que você foi lá para casa dela? Não, tá. A tia Sema. E a Fabiana, que você conhece, minha cunhada. Sim. Que elas já eram... Fabiana também é... Enfim. Mas eu já A Fabiana é uma das pessoas que tem o cabelo mais bonito que eu conheço na vida. Continua. Minha cunhada. Um beijo, cunhada. Continua. Aí, mas eu já tinha esses fenômenos, Vini. É que você quer o marco, né? Não. Eu quero saber. Eu não conheço, assim... Você quer saber a primeira vez que eu incorporei? Quero. Ai, que legal. Foi na Umbanda. Vou só encurtar. Cheguei na Umbanda e falei, aqui é o meu lugar, porque todo mundo doido. Porque eu sou muito, Essa história eu não conheço, tá, gente? As outras histórias verdade, ela já verdade, contou. verdade. Mas essa história aqui, de como ela chegou, eu não conheço também. Você sabe que eu falo com as mãos. Sim. Então a Umbanda pra mim é aqui, porque eles são muito expressivos. E comecei a frequentar, vou encurtar a história. Não encurte. Não, assim. Eu quero saber. As pessoas não querem. Vocês querem saber? Lógico que querem. Aí... Deixa o like, É assim que fazem, né? Eu vou tossir. Tô muito doente. Enquanto você tá... Cezão, dá um auxílio aqui. Desculpa, gente. Continua. Aí, tá bom. Cheguei olha, a partir de agora você precisa não. Você tá convidada a vestir o branco e fazer parte daqui. Não tem pra onde você fugir. Peraí. No primeiro dia que você chegou? Não, tá. Foram 3 giras de assistência. Na terceira gira, o pai da casa me chamou e disse assim, filha, não tem para onde você fugir. Se não for nessa casa, vai ser em outra. Eu te convido a participar da nossa corrente. Se você aceitar, próxima gira, venha de branco, que eu te oriento. Próxima gira, sou eu lá. Pera. Um segundinho. Tá. Cezão, se você conseguir, traz 2 copão de água, que tanto eu quanto ela, a gente tá com a voz. Não, traz desse daí também e 2 copão d'água. Obrigado, César. Pera aí. Na terceira assistência, a pessoa já teve a sensibilidade... Não. Quando eu fui no tratamento com as ervas, eu contei isso no outro vídeo. Você vai ter que acompanhar lá para entender. Tá. Quando eu fui no tratamento com as ervas... Não, mas peraí. Eu não estou sabendo que o tratamento com as ervas é o seu primeiro contato. Gente, olha, aí vocês querem saber por que eu brigo com ele.
É completamente aleatório. Aleatório. Eu cara. sou aleatório. Eu contei isso no vídeo passado, cara. Não, mas eu não sabia que era o seu primeiro contato. Mas eu contei aqui. Não, Todo contou mundo não. te prova. Não. Você falou que você foi. Mas aí eu não sabia que era o seu primeiro contato. Tá, o primeiro contato com a Umbanda foi... Eu fui lá, fiz o negócio das ervas, eu vi as pessoas falaram, oh, que bom que você voltou. Entidades, tá? Tá. E não era entidade humana, eram umas coisas muito diferentes, da natureza, extraterrestres, e vieram... Você chegou lá por assim, causa de um chamado das ervas. Não vou te contar essa história de novo, vou te botar no off, que eu já tô brava agora, que você não prestou atenção. Eu prestei atenção, óbvio que eu prestei atenção, mas eu não sabia que esse era o primeiro contato. Eu entendia que você já acompanhava e aí existiu isso, que isso transformou a sua vida. Não, eu acompanhava sim, mas está perguntando qual foi o start, Vini. Obrigado. Não, sim, mas você já acompanhava antes. Sim, meu amor, da minha vida. E é isso que eu te perguntei. Não, você está bem confuso hoje. Não, eu te perguntei qual que foi o seu primeiro contato com o balacobaco. Eu acabei de contar. Não existe o primeiro contato. Vini, se eu te perguntar qual foi o seu primeiro contato com o balacobaco, você não sabe, porque desde criança você vê espírito. Mas eu lembro o primeiro Mas dia. não tem um start. Eu desde criança vejo espírito, eu desde criança ouço, eu desde criança vejo... Não balacobaco, na Umbanda. Qual foi o então primeiro fala contato? Umbanda, não fala balacobaco. Balacobaco é uma coisa Não, que dos você... anos 70. Não, que acabou de... Eu nasci Ai, em meu 2002. Deus do céu. Você acabou de falar que sua tia te trouxe lá o livro da Zíbia, certo? Que você foi para o caminho do Allan Kardec. Não fui, eu fui entender o que acontecia comigo, porque Isso. o Allan Kardec era o único que falava de espíritos, o católico não falava, o evangélico não falava, Seixoleiro não falava de espíritos, mas eu via espíritos. Então, quando eu encontro o espiritismo, apesar de Zíbia e Gaspa não ser dessa, mas falavam de espíritos, então eu peguei para mim, então é aqui... Obrigada, Sérgio. Falando nele. Você está onde se põe. Foi. Enfim. E o meu é do Quando eu encontro com Pousada Gaspa. Portal dos Ventos. Quando eu encontro com Gaspa. Visconde de Mauá, Rio de Janeiro. Continua. Quando eu encontro com Gaspa, Gaspa me chama de demônio. Demônio! Me chama de demônio e fala que existem os espíritos, e eu sabendo que existia e não tinha essa orientação, o que eu fiz? O espiritismo era o mais acessível para mim. Lá eu entendi. Quando eu cheguei lá, a gente tem uma... Quem já foi, a gente passa por um processo de tratamento espiritual. Sim. Então a gente vai na salinha e conta o que está acontecendo. A primeira vez que eu sentei na salinha, a moça olhava assim para mim, ó, e não falava nada. E eu contei para ela. Aí ela disse assim, ó, Ione, isso tem uns 12, 13 anos atrás. Uns 13 anos atrás. Foi isso que eu perguntei. Uns 13 anos atrás, ela olhou para mim, antes de eu entrar em coma, ela olhou para mim e falou assim, Ione, seja sincera comigo, você sabe por que tudo isso acontece? Meu telefone está tocando. Ô, César, pega o telefone da Ione e corre aqui, ela tem filhos. Se for claro, apaga. Se não tiver nome, pode apagar, pode desligar, tá? Só se for Laís, Pedro. Um beijo pra Laís, um beijo pra Samanta. Samanta, um Pedro. Beijo pro Pedro. O César desliga. Um beijo para a Florzinha e um beijo pro Cezão. Há 3 anos atrás, ela olhou para mim, eu falei tudo, e ela falou, você sabe por que isso te acontece? E eu falava, não sei. Aí ela falou assim, então você respira e entra na minha frequência. Eu falei, o que é entrar na frequência? Ela, você sabe, só respira. Quando eu respirei, do jeito que ela me ensinou, eu entrei na frequência dela e eu entendi que tudo aquilo que eu vivia, eu sabia por que era. Então eu falei, aqui é meu lugar. Foi isso. Quem é? Foi isso que eu te... Vai lá, amor. Aqui a gente corta. Você vai falar aqui? Hã?
A gente Não, corta? atende ela e volta. Com licença. Oi, Laís. Gente, era isso que eu queria saber. Oi, Laís. Daí dá pra ouvir, tá? Pode, Tá se bom. você quiser fugir, foge. Sem cair. Era isso que eu queria saber. Porque ela nunca me contou essa história. Essa história é a primeira vez que eu estava ouvindo. E isso é muito legal da gente saber essas histórias, né? Porque sempre é um chamado. E esses chamados são divisores de água muito importantes. Coloca aqui nos comentários desse vídeo o seu chamado. Como que você foi esse contato ou aqui foi o primeiro lugar onde eu já sabia de tudo. Eu já sabia tudo que acontecia comigo, eu já sabia as coisas que eram minhas, eu já sabia as coisas que estavam rolando, né? E ali foi o primeiro despertar, a primeira fluidez da coisa, né? E agora eu vou conversar uma coisa séria com vocês, tá? A gente só não abriu o canal ainda porque a gente não tem nome desse programa. Então eu gostaria que você deixasse aqui. Não vai ser, como diz, por votação, nada disso, tá? Eu gostaria de sugestões de nomes desse programa, tá? Onde a sugestão do nome desses programas, a gente vai escolher um e a gente vai criar um canal para essa conversa, porque essa conversa a gente não tem a responsabilidade de sermos sérios, né? Eu acho que aqui é mais bate-papo. Tá tudo bem com ela? Tá, é que acabou a internet. Ixi, não Aí pagou eu tenho que conta. resolver. Não pagou conta. Samanta atrasou, mas já pagou hoje. Então já vai Então religar. deve religar em algum momento. É. Mas, tá vendo? Como a minha Foi pergunta isso. foi séria. Aí eu encontrei. Isso que você está falando pra mim, você já contou, tá? Tá. Mas eu não sabia que era o seu primeiro contato. Não, foi no Allan Kardec. Só que aí chegou lá, eu fiz o tratamento espiritual e foi muito bom pra mim, tá? Porque eu consegui canalizar minha mediunidade e parar de ir para lugares horrorosos, porque eu faço muita projeção astral, né? Então eu parei de para lugares horrorosos. Eu tinha muito assédio de sucumbos e nimbos. Sabe disso? Só explica para as pessoas que estão nos assistindo esse projeção astral e ir a lugares horrorosos. Ah, tá bom. Projeção astral é você... Todo mundo faz isso, tá? Todo mundo, mesmo que você não lembre. Quando o corpo adormece, a gente não está em estado de vigília, que o estado de vigília é estar acordado. Quando o corpo adormece, o nosso espírito, somos espírito, na verdade, a gente, espírito, desacopla do corpo e vai estudar, depende do grau de expansão ou de evolução. Evolução não gosto que fala. Mas o grau de expansão que você tem, a gente vai auxiliar alguém, a gente vai resgatar alguém ou vai estudar mesmo. Eu sempre tive projeção astral de auxiliar as pessoas, mas eu ia para muitos lugares muito feios. E teve uma época na minha adolescência que eu tinha que proteger a minha casa, era a minha missão. Então eu fazia esse desacoplamento na hora depois que eu dormia, né? Saía do corpo. E na minha casa tinham muitos ataques espirituais, então eu ficava na contenção desses ataques. Mas eu fazia naturalmente, porque quando a gente sai do corpo, e você aí que já saiu, sabe, a gente fica muito mais consciente. O que a gente pensa aqui é diferente do que a gente pensa quando sai do corpo. A gente fica muito mais sagaz. Então, quando eu saía do corpo na minha adolescência, eu ficava muito mais sagaz, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Então, eu protegia minha casa, espantava, encaminhava aqueles espíritos, e quando eu voltava para o corpo, eu não entendia nada. Foi no Allan Kardec, lá no Espiritismo, que me explicaram isso. Né? Você veio sabendo, essas coisas todas. Mas chegou um momento... Eu só vou Isso, pontua. Só vou pontuar uma coisa que é muito importante, tá? Tá. A gente está trazendo os primeiros contatos, as primeiras histórias, as primeiras A coisas gente vai assim. passar dessa fase, gente. Não, mas eu acho que isso é legal para o momento que a gente está vivendo, tá? Isso é muito gostoso para o momento que a gente está vivendo, isso é muito rico para o momento que a gente está vivendo. Tá. Porque você está falando uma coisa que
eu já fazia isso inconsciente, eu já Exatamente. fazia isso naturalmente. Sem eu ter já, orientação. Sem ter orientação. Uhum. E é uma coisa que a gente prega muito, Uhum. né? Agora, domingo, se você estiver assistindo depois, vai ter outros, tá? Mas agora, no domingo, a gente tem uma imersão em benzimento, que isso é a principal coisa que a gente já faz. Exato. A gente só É recupera... intrínseco. É intrínseco do ser. É só recordar. É só É só recordar. recordar. Teve um podcast que eu participo, a gente já contou aqui no começo, onde a moça tirou cartas para Somos mim. chiques. Somos Sou podcasters. famosa. E ela disse exatamente o que outras tiragens de cartas me disseram. É só recordar. Acontecem coisas, eu vou estudar coisas. O Vini sabe que agora deu uma pausa, mas quando eu conheci o Vini, eu estudava tudo, de tudo, o tempo todo. E todas essas pessoas me diziam, você só está recordando, é só para te lembrar. E às vezes ensinava uma coisa e eu pensava, mas eu já sei isso. Então é só um despertar mesmo. Por isso que o benzimento, a imersão que eu dou, é só um despertar. Porque no meio do benzimento, a pessoa sabe, isso é todo o curso, tá? Sempre tem uma ou duas que falam, nossa, mas eu já sabia disso. Sim, você já sabia. E não existem acasos, eu vou repetir isso, não existem acasos. E se não for por meio da Ione ou do Vinícius no desenvolvimento, no teatro, vai ser por meio de outras pessoas. É só um caminho que o universo encontra para você recordar, porque não é a primeira existência, né? A gente teve muitas. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu tive muitas existências, então quando eu saía do corpo, eu já sabia o que fazer, mas quando eu voltava, como eu estou encarnada na Terra, porque por N motivos, eu não sabia o que era, mas quando eu saio do corpo, eu sei exatamente o que fazer. Foi isso. E quando eu encontrei a Umbanda, a gente não Eu tô gostando de saber disso, Ione. esses detalhes você não não sabe. sabia. Não sabe. Tem muita coisa que você não sabe. Ah, safado, o que você fez ontem à noite? É que o meu ontem à noite, eu dormi. É que, assim, eu tenho dificuldade de falar de mim, mas a minha questão espiritual é muito mais profunda, porque eu sou muito sensível. Sim, é verdade. Eu sou extremamente sensível. Então eu tenho que me controlar para não ler as pessoas quando elas chegam perto de mim. Eu já falei isso. Eu aprendi na apometria, quando eu me iniciei na apométrica, onde a minha mestra me ensinou a não invadir o campo das pessoas. Por quê? Se eu invado o seu campo, eu pego até coisa sua para mim. Então eu estou aprendendo isso. Eu sou muito sensível. Então, para mim, falar da minha espiritualidade é muito profundo. Porque eu vejo coisas. Eu chego, o Vini sabe, eu pego um transporte público, eu chego péssima, em qualquer lugar que eu vá. Então as pessoas ficam, você está brava? Você está triste? Você está com um problema? Não, é porque eu leio todo mundo. Então, e se torna responsável a partir do momento que lê. Porque eu não posso invadir o campo das pessoas. Então eu venho aprendendo a bloquear. Por isso que eu não falo muito dessas coisas para ele. Enfim, era isso. Aí a Umbanda Não, mas chegou... pera. Eu tô num ponto que eu tô gostando pra caramba. Tá. A pessoa lá falou, vem que você já sabe, vem que você ela já falou, conhece, você já lembra. já lembra. Aí ela respira. Quando eu respirei, eu entrei naquela vibração e me veio uns flashes. E naquela hora, eu me emocionei muito. Fez o download. Chorei. E eu falei, exatamente, eu já sei o que é. Não que eu seja mais especial que ninguém. Não é isso. Não, todo mundo é tem que isso. só eu tenho facilidade de acessar essas coisas. É só isso. Não, você está contando a sua experiência aqui. É, a que a minha sua experiência experiência, é muito parecida com não, mas é porque eu não quero, entendeu? Não é super Eu quero, Esse é o normal. Não, é porque às vezes a pessoa fala, mas não é. Eu só estou falando de mim, por isso que eu não gosto de falar de mim, tá? Não, mas esse é o normal. Tá bom. Isso daí que você está falando, um monte de gente vai se identificar. Coloca aqui nos comentários. Aí, passou. Aí, quando eu comecei a frequentar mesmo, que disseram, olha, você vai ter que estudar a mediunidade para você atender na casa, eu comecei a estudar. Só que eu não me identifiquei, porque no Espiritismo passou um Drácula. Flavião, Só passa na frente da câmera. posso te pedir para passar atrás da gente? Não, Gente, passou um já Drácula. é a quarta vez que ele está passando com esse figurino. Só aqui, E aí vai. ele vai para lá, ele troca de figurino e ele E volta. a gente fica assim, ó. Ele vai para lá, ele troca de figurino e volta. Tá lindo, Flavião, cara. a gente já faz até a propaganda do seu espetáculo. Passa aqui atrás da gente com esse figurino, por gentileza. Tá muito engraçado isso.
Tá muito gostoso isso. E eu olho... Não, eu e vejo- agora foi um Draculão. Nem é Drácula, mas olha que lindo. Ele trocou ó. de figurino já algumas 4 vezes Olha, e olha. passou pra lá e pra cá. Já fala do Gostoso. Miraculo, amor. Fala pra ele falar. Flavião, vem cá falar do Miraculo. Esse final de semana. Tá incrível. Esse vídeo sai hoje quarta-feira. Hoje é dia Pode de falar folga. aqui, ó, que tem 2 microfones. Onde você falar, falou. Isso. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu tô aqui para convidar vocês para a nova temporada do novo espetáculo do Teatro Holístico aqui no Alma Dalma Espaço de Artes e Atitudes. O espetáculo chama-se Miraculum. Está tudo em você. Tá? Vai ser uma curta temporada, dia 24, 25, 31 de maio e 1 de junho, sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. Então não perca, esse espetáculo está muito profundo, onde você vai aí descobrir que realmente está tudo dentro de você. E você é o operador dos seus milagres. Quer saber mais? Entra lá no Instagram, no nosso Instagram, @teatrolístico.br, tem ingresso a preço promocional. Não perca, estamos esperando vocês. Valeu! E a gente vai participar. A gente vai participar, hein? Vai participar. Participação mega especial de Vinícius Rastrello e Ione Reis. E eu nem sou atriz, né, Paulo? Ô, Flavião, risco se tremendo. você quiser sair jogando a sua capa pra cima, A gente pela agradece. frente aqui, a gente agradece demais. Ai, que gostoso. Deixa eu só Obrigada, ajeitar aqui. Flávio. Posso resumir? Que tem 3 horas que a gente tá aqui já. Imagina, a gente começou a gravar, não lembro que horas que eram, mas o máximo que a gente tá aqui é 20 gente, minutos. Eu comecei... Não, não é não. É? Aí, gente, eu comecei a ir lá no Espiritismo de Allan Kardec e eu me identifiquei, acalmou as minhas energias, eu consegui canalizar a minha mediunidade, porém, não era ainda aquilo, porque era muito sereno. Eu não sou serena. Não é? Então era muito sereno, era uma coisa assim. E eu pensava, não é aqui ainda, não é aqui ainda. Sabe por quê? Porque o espírito sabe. A gente sabe qual é o rolê. Porque, na verdade, teve uma época da minha vida que eu fiquei revoltada contra a religião. Muito revoltada. Porque religião é prisão, religião aprisiona, religião cega, religião deixa a pessoa inconsciente do que ela realmente é. Então, quando eu me encontrei no Espiritismo, chegou um tempo que eu falei, não, isso é uma religião que vai me prender e tal, enfim. Aí eu encontrei a Umbanda. Então, a primeira dia que eu fui como assistência é quem vai visitar. Eu falei, é aqui, eu passei mal, óbvio, porque eu sou médium. Eu passei mal, eu queria fugir, aí a mãe de santo vinha e falava, eu sei que você quer fugir, mas não foge não, só aguenta firme. E foi aí, minha terceira visita. O meu pai me contava uma coisa, só pra... Não, eu só tô falando de mim, você tá aqui, eu pra quero gente que você conversar, fale de você. foi muito legal. Eu sempre fui uma criança grandona, né? Eu nasci grandão, eu nasci grande, né? Um moleque assim que... eu tinha o quê? 4 anos, 3 anos, eu já frequentava o Allan Kardec, né? Uma casa espírita perto de casa, muito legal, tá? Amo. Se os meus pais não tivessem tido preconceito, eu teria seguido ali, que você sabe que eu sou bem para esse mundo do... Você é mais pro... Eu sou musiquinha. você é mais assim. Eu sou mais tranquilinho. Aí, primeira vez que me levam na Umbanda para me fazer a desobsessão. Primeira coisa que eu faço foi... Tinha uma caixa de ferro, bem na porta. Não era tronqueira? Era tronqueira. Ah. Uma caixa de ferro bem na A porta. tronqueira, gente, explica o que é tronqueira? Você explica. A tronqueira é um ponto de conhece mais que eu. força da esquerda. A esquerda não é o lado ruim da Umbanda, como as pessoas acham. A esquerda é o lado onde as entidades, os espíritos mais se aproximam da gente que é terreno. Né? Então a gente tem uma conexão muito forte com a esquerda, porque é mais terreno. É o neutro, não é nem lá, nem cá. Eles são os mensageiros, eles são neutros. Eles nos auxiliam para lá e para cá, sabe? É um ponto de força de proteção mesmo. Aí, a primeira vez que me levaram para Umbanda, 4, 5 aninhos, não Você tá tenho essa... fumando de novo. Não né? faz mal, é lógico, eu tô meio incorporado. Eu também, eu tô me segurando bastante.
para não incorporar nesse vídeo. Tá. Aí, E não vou incorporar nesse vídeo. aí eu sou mais do tranquilinho do você que é. eu sou. É o inferno. Eu sou bem, É o inferno, às vezes. eu sou bem Porque zen. eu sou É. mais... Aí, a primeira vez que me levaram pra Umbanda, a Marlene tem medo, ela ficou do lado de fora. E o meu pai, você sabe que ele não consegue vigiar duas tartarugas que as duas fogem. Aí, meu pai me larga lá dentro e eu fico na trunqueira querendo abrir. Eu na porta da trunqueira. Porque é intrínseco. Tal. Porque é intrínseco. É só despertar. É só recordar. Eu queria ver É o que claro tinha que ali. isso é um desrespeito do caramba. Não, Porém, do meu calma, pai, não minha. Calma. É um desrespeito. Porém, o zelador, o pai de santo, a mãe de santo, sabe que é intrínseco. Então, eles identificam. Aí, lá naquela Umbanda, era assim, era esposo que não recebia nada, que ele ficava na porta, que tem mediunidade sim, tá, gente? Quem cuida Tem, óbvio que tem. tem mediunidade sim, mas é outro tipo de mediunidade, não é mediunidade de incorporação. Ele abriu. Ó, esse daqui Foi o que é eu tal, esse daqui é tal, esse daqui é tal. E tinha lá um caldeirão que já tinha pego fogo, já estava apagado na hora que a gente entrou, né? E esse daqui é um caldeirãozinho, onde a gente coloca tal. Tá pegando perfeitamente. Onde a gente coloca tal. E ele me explicou toda a trunqueira, sentadinho do meu lado, É isso que eu falei. antes de ser atendido no primeiro dia. Gente, para quem nesses meus contatos eu era muito criança, tá? Eu lembro muito pouco. Mas é o que contam. É isso. É Que, isso. E tá tudo bem. Mas, Ione, essa história que você contou hoje é novidade para mim. Precisou de um vídeo no YouTube pra você se interessar pela minha vida. Vai a merda que eu conhecia todas as outras que eu tava falando até agora há pouco. Não é isso que eu quero saber. Então, aí conheci a Umbanda, aí me convidaram, não. Disseram que eu não... Essa história eu já conheço. Que era pra ir lá, que eu ia em qualquer outra Umbanda, tal, não que eu fosse presa, enfim. E aí a minha primeira incorporação foi com o seu Manuel, o pescador. Sabe com o Manuel? Foi com um marinheiro. Foi muito lindo, foi o ápice de tudo, porque quando ele acoplou em mim, que eu tive auxílio da minha mãe de santo, Mãe Su, te amo pra sempre. Ele veio e eu sentia a maresia do mar. Dizem que o marinheiro vem bêbado, né? Vem. Porque eles vêm, né? É. E canta muito. Tá cortando sua cabeça aí. Tá cortando minha cabeça. Então ele vem assim. Mas não é que remete à maresia do mar, é toda uma construção umbandista, tá? Não é. Quando a pessoa é do mar, viajante, você vai pro mar comigo um dia. Não, meu amor, mas quando mas a aí gente você volta entra num para a assunto terra, mais profundo, não, porque quando a seu gente Manuel volta para a terra, não é um pescador quando a de gente verdade. volta para a terra, nós temos um desequilíbrio na terra fisicamente. Aí ele não é pescador de verdade. Não. Ele é um extraterrestre. Tarará. Ai, isso é polêmico, hein? Não é não. É Isso o natural, é o polêmico. meu público. Ele só assume a roupagem Exato. porque eu estava na Umbanda. Só que imagina, se uma pessoa que estava no mar, quando chega na Terra, já sente essa... Imagina um extraterrestre que Não, tá mas vindo aí de uma nave. é um arquétipo, vai. É lógico que Tá? Então, quando ele veio e acoplou em mim, eu me senti completamente embriagada, mas não no sentido de álcool, tá? Eu não ficava e era uma alegria intensa, era muita alegria que eu sentia dele, muita alegria. E eu ficava me balançando e aí minha mãe de santo que estava incorporada com a entidade dela que eu amo também, enfim. E aí ela pediu pra ele, olhou pra mim, mas falou com ele. Então, pra mim, entende? Quando olha pra você, mas fala com a sua entidade, olhou pra ele e disse: Cabra, cuida da sua menina. Mas ela olhava pra mim. E foi a minha primeira incorporação. Então, ela olhou pra mim e disse: Cabra, cuida da sua menina.
Só que ela leva pra mim. Então a minha cabeça falava, mas ela tá falando comigo, só que eu tô fazendo um movimento que não é meu. Eu tô balançando e não sou eu. E ele ria. E aí ele falava comigo, tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem, minha filha. Mas não é assim, tá, gente? Ó, tá tudo bem, minha filha. É uma coisa que você sente, tá tudo bem, minha filha. E foi meu primeiro contato com incorporação. Quando eu comecei na Umbanda, me chamavam de para-raio de Aruanda, porque qualquer entidade vinha e me pegava, até eu conseguir organizar minha mediunidade. Isso é importante agora. Chegamos a um ponto importante. Chegamos aonde a gente estava no começo do vídeo. Chegamos a um ponto importante, onde eu consegui alinhar a minha mediunidade. Antes disso, qualquer um me afetava, qualquer espírito me incorporava, entre aspas. Quando eu comecei a alinhar a minha mediunidade com o desenvolvimento mediúnico, eu conseguia identificar o que podia, o que não podia, o que era, o que não era. E é aí que a gente tem que entrar agora. O que é desenvolvimento mediúnico? Desenvolvimento mediúnico. Que eu não sei, de verdade, tá, gente? Que pra mim é tão natural, tá? Que eu não sei o que é desenvolver. Eu não sei aonde chegar. Desenvolver a mediunidade é você entender as suas sensibilidades. É assim, quando a gente começa num trabalho novo, a gente não precisa exercitar aquele trabalho para fazer bem feito. Lógico. Quando a gente chega num trabalho novo, a gente está perdido, fica nervoso, não consegue fazer direito, porque não tem a experiência. Desenvolver a mediunidade é aprender a lidar com ela, assim como um trabalho novo. Que seria, em termos bem assim, bobos, seria o natural. Seria a nossa natureza, seria nós quase que bichos. Igual um gato olha para o canto e faz um... E ele mais ou menos sabe o que ele está fazendo. A gente que perdeu isso. Seria se não, a gente não perdeu. A gente encarnou num corpo humano. Então, as nossas sensibilidades foram restritas por causa do cérebro que não compreende a expansão de tudo isso. Só que lá dentro, a gente pensa demais. A alma, não. A nossa alma, o nosso eu superior sabe exatamente o que fazer. A gente só não dá vazão a isso porque quando a gente nasce numa família mais tradicional ou não, a gente é condicionado à fé de cada um. Então, é difícil achar quem a gente é. Além da nossa família, além do que a minha mãe acha, além do que meu pai falou pra mim, além do que meus irmãos queriam pra mim. Então, até a gente encontrar esse rolê, a gente sofre. O desenvolvimento mediúnico é só a gente reencontrar o que já tem na gente. Todo mundo é um espírito, pô. Todo mundo é espírito. Se você começar a olhar para as pessoas e não ver só o corpo físico, você vai ver o espírito delas. E é a partir daí que eu falo para vocês, momento Plim Plim. Neste sábado e nesta próxima quarta-feira, inicia o meu curso de desenvolvimento mediúnico sem cunho religioso. Isso é importante falar. Tá? Onde você vai só pegar os seus aspectos naturais de mediunidade. Eu espero por vocês. Meu telefone é o 011 964202000 e o meu arroba é @espaço alma dalma, sem o cedilha. Tá manchado. Não, tá furou. Manchado de verde. Furou. Então vai pro lixo. Depois desse vídeo, essa camisa vai pro lixo. Continua. Espaço alma dalma. Começa agora a gente está em maio, né? Maio. O seu curso é dia 25. 25? Então o meu é 24 ou dia 28, é isso? Isso. Tá, dia 24 ou dia 28 começam os meus cursos de desenvolvimento mediúnico. É. Você que YouTube é lá, né, a quem ver, sempre temos pelo menos 3 turmas por ano, tá bom? A gente podia fazer isso ao vivo. O que você acha? Eu acho mais gostoso ao vivo, eu só não Porque assim, coloquei a ao pessoa vivo. tá... Não, esse horário eu acho que as pessoas estão trabalhando. Mas se a gente fizer uma enquete, a gente montar um canal para isso. E tipo assim, ó, qual horário... Aqui a gente tem que ver a agenda do Alma e a minha agenda, porque eu sou co-host agora. Tá bom, tem essa. O horário que seria gostoso seria a hora de almoço, para fazer ao vivo. Hora de almoço. Aí não vai ter, né? Ah, tem terças e quintas. Terças e quintas na hora do almoço. Terças e quintas tem. Tá.
Ou, não, a sexta não tem, que você tem rádio. Terças e quintas. Terças e quintas do amor. Um bate-papo, e aí vocês comentam, a gente fica aqui com o celular, sei Não, lá. não, a gente bate-papo. coloca, se for assim, a gente coloca a televisão. Porque a gente conversa, vamos conversar, eu gosto de conversar. A Eu gente prefiro coloca uma conversar, gente, o Vinícius fica assim, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Pra mim, gravar uma coisa decorada ou pensada na hora é tão difícil. Eu gosto da interação, assim, ó. Sabe Isso o que é mais seria fácil pra mim, a gostoso? gente bate um papo. A gente só modifica as luzes. Daqui eu Ah. consigo fazer isso fácil. Ah, A gente pega aquele projetor que está ali e coloca as pessoas se participando vocês aqui vissem atrás. o projetor abarrado. Tá. Tá com fita adesiva. Participante aqui atrás? Aí a gente coloca um telão mostrando as perguntas aqui Meu atrás. Deus, ele é megalomaníaco. Por que não? Será assim que dá? Ah, fácil, simples. E aí a gente coloca uma televisão Então aqui, ó. bate-papo, vamos conversar. A gente coloca uma televisão aqui pra gente ler. Eu gosto E de aqui atrás fofoca. as perguntas Eu acontecendo. gosto de fofoca. E é até legal se a gente colocar um pouquinho do WhatsApp. Um WhatsApp, por exemplo. Ai, muito trabalho também. Não, não é não. Cezão tá aí pra isso. Hum. Aí alguém manda uma foto ou algum vídeo, alguma coisa A gente assim. pode analisar. A gente faz assim, ó. Imagina um telão aqui atrás, tá? E aí a gente vai responder a pergunta de alguém. Ai, sabe Aí o que a eu gente posso faz fazer? assim, ó. Eu e Vinícius. A gente pode trazer o introspectus. Eu acho legal introspectos. Eu não sou dessa linha, tá, gente? Não, Eu jogo também. É, mas a gente, Eu é só sou o uma maior coisa assim, estudioso vamos do conversar, e a gente, introspectos. aí se sentir aqui, se vier algum espírito aqui falar alguma coisa, a gente, sei lá, não sei, uma Ah, coisa só para legal. explicar para quem não sabe, tá? O Introspectos é um jogo criado pelo Luiz Gasparetto. O Luiz Gasparetto criou um jogo de oráculo, e este oráculo, através das cartas, a Ione está se identificando demais e está virando uma especialista. Especialista nisso. não, mas eu estou me identificando e tá rolando. Tá rolando, porque não é aquela coisa de ego, né? De Não. adivinhar as coisas. É da responsabilidade que você tem pelo que está acontecendo na sua vida. Mas eu imagina gosto disso. o povo em casa, no ao vivo, tá? É, A gente almoçando aqui, a gente Ai, comendo você- alguma coisinha aqui, um torresmo. um torresmo, uma barriga. E aí a gente fazia assim, ó. Agora vamos responder a... Vamos falar da Nina, que a Nina comentou bastante no nosso último vídeo? Eu não vi ainda comentando. Não? Filha da... A Nina veio falar ao vivo comigo, né? Ah, Que tá. assistiu. Aí, assim, uma pergunta dela. E a gente fazendo assim, vamos agora assistir o vídeo que a Nina mandou. E a gente vira assim, ó. E a Nina tá... Ai, aí seria um programa, porque você está viajando já. Aí é um programa. Isso é Aqui YouTube. simples. Não, não é. Aqui é YouTube é outra coisa, é comentário. Para de ser louco. Gente, ó, completamente louco. Ah, já acabou o vídeo ou não? Não sei. Eu acho que a gente já cansou as pessoas. Quanto tempo a gente está aqui, Vini? Vamos acabar? Eu não sei quanto tempo a gente tá aqui. Olha, se a gente iniciou conversas e não terminou Não, mas conversas... pera. Agora é muito sério. Ah, Você reclame aqui. Mas, Reclame aqui. a gente, por favor, dá o nome desse canal. Ela é Ione Reis. Eu sou o Vinícius Rastrello. não, mas um nome seria legal, né? Um nome pra gente abrir esse canal. A gente colocou no primeiro vídeo... Nossa, eu tô muito doente. A gente colocou papo de casal. Só pra Só que- postar o vídeo, calma. Ah. Só pra postar o vídeo. Mas se, né, de repente, se eles gostaram, a gente pode fazer Mas a gente uma fala coisa só de diferente. espiritualidade. Papo de casal falaria de... Será-se? Será-se? Que eu não posso contar aqui as minhas irritações com você? Será-se mesmo? Olha o tamanho desse, olha o tamanho desse sapo. Ah, não. Tudo bem. Enfim. Amor, vamos terminar? Vamos. Coloca a sua opinião, o seu, sei lá, sua reclamação, seu feedback. E o nome desse canal. E dá uma sugestão. Que na semana que vem... A gente vem de biquíni. Eu acho que um biquíni não vai ficar bem em Não mim. vai- nem... Eu tô igual aquele cachorro do Corrida Maluca. Qual que é o nome dele? Merkley. Enfim, gente, desculpa por tudo. Estamos chegando ao fim de mais um. Isso daqui que tá acontecendo? Desculpa por Putz, tudo. isso daí é legal. Isso daqui que tá acontecendo. Eu amei. Canal, isso daqui que tá acontecendo. Se não tiver ocupado, é nosso. Tá? Canal, isso daqui que tá acontecendo. Achei
Achei maravilhoso. Expansivo. Legal. Igual o meu programa com o Otávio Leal. Não, aqui não é bom. Que Oxi. Não, o nome não foi. Foi ótimo. Nome provisório é ótimo. Não, não é. Não é. Isso daqui que está acontecendo é muito legal. Porque não está acontecendo nada, a gente só está conversando. Oh, no outro é nome Isso aqui provisório. foi uma estratégia que ele teve para conseguir me colocar na frente da câmera. Consegui. Porque eu nunca queria gravar nada. Então ele falou, vamos comigo, a gente conversa. Então, isso daqui que está acontecendo. Achei ótimo. Resolvidos, então? Isso aqui que tá acontecendo. Então, você que comentou aqui embaixo o nome do canal, você comentou à toa, porque a gente já acabou de decidir. Eu vou ficando por aqui. Um beijo na alma. Não, isso é coisa da rádio. Pode mudar, eu não aceito. E eu insisto. Só, no outro vídeo foi muito legal. Você Como falou assim, foi? a gente terminou, tá, tchau. Aí eu fiz só um joia e foi tchau. Acho bacana. Então, A gente vai criar um novo final. tá. Porque Então, é assim que faz os influencers. então, finalizou. Finalizou já. Assim? Desse jeito? Eu acho que a gente tá há muito tempo aqui já. Obrigada, gente. Faz seu joia. Finalizou. Ah, não, tem que fazer os arroba. @iane.reis, underline, @viniciusrastrello. É só Vinícius, É né? só. @Vinícius, é tudo junto? Tem ponto? Rastrelo, Não tem- nada, eu sou rastrelo. Vinícius, mas não tem ponto? Vinícius.rastrello? Não, É é- Vinícius Rastrello? Rastrelo. Por que teria ponto? Eu sou o único. @Vinicius Rastrello, com 2 L's. Como que chama assim? Segue a Rastrelo? É só letra gente. rastrelo. RASTRELLO. Rastrello. Agora a gente finaliza isso aqui dando um beijinho. Ai, fofinho. Tá bom. Tchau.